mercado. Quem sabe, né, o investidor... Mercado brasileiro Ibovespa, mini índice. Vamos acompanhar aqui algumas notícias aqui, galera. Inclusive, tem uma leitura interessante, né, do Robin Brooks, que é o economista-chefe do IFF, é uma instituição até reconhecida internacionalmente. Ele faz uma leitura muito interessante. Ele diz o seguinte, acabou de postar nas suas redes sociais, que a instabilidade global é boa para o Brasil, porque o forte aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos arrefeceu, parou por conta dessa fuga para a segurança. A mesma fuga para a segurança que o Flight to Quality, né, Flight to Safety, que está impulsionando o real. Essa é uma nova dinâmica que a gente viu em 2022, segundo o Robin Brooks, depois da Rússia ter invadido a Ucrânia. Então, o Brasil estaria se tornando um porto seguro global. É uma leitura um tanto quanto contraditória que o Brasil esteja nesse patamar de ser um flight to safety, né, um voo para a segurança do cenário global, mas é uma interpretação, pelo menos na visão do Robin Brooks, pela dinâmica da moeda brasileira, pela dinâmica do real frente ao dólar. A gente viu que, diante de todos esses choques, né, todas essas incertezas, o dólar acabou se valorizando frente a várias moedas globais, frente ao real também. O real chegou a ser negociado $1 a R$ 5,22. Nosso índice brasileiro aí, ó, mercado brasileiro tá batendo agora 116.920, 10,42, 11 do 10. 2 centavos no pregão de hoje, então tá 5,4, mas continua esse movimento. Fez a máxima ali no 117. Vai chegar abaixo do 5? Ninguém sabe, porque depende de muitos fatores. Fez a máxima até aqui, ó, 117, 710, onde tem muito fluxo vendedor, não conseguiu romper. E agora, tentando voltar para a máxima. Ao cenário internacional. E a gente tem falado bastante, né, sobre toda a dinâmica do Ibovespa por conta do cenário macro, mas também o cenário micro, né? Os destaques corporativos acabam trazendo bastante importância para as empresas. Inclusive, a gente tem falado bastante sobre toda a questão da Americanas, a varejista que está em recuperação judicial, a varejista que foi foco central de uma comissão parlamentar de inquérito dentro do Congresso Nacional, a Americanas que, né, deliberadamente confirmou que foi feita uma fraude nos balanços, uma fraude financeira na companhia. Agora ela está fazendo propostas para os credores para tentar, né, pagar as suas dívidas, pagar os credores e equilibrar as suas contas. Inclusive, nessa proposta que fez para os credores, a varejista previu um aumento de capital da ordem de 12 bilhões de reais. A gente explica melhor essa história agora na nossa reportagem. A Americanas divulgou uma nova proposta para equacionar suas dívidas enquanto busca um acordo com seus credores durante seu processo de recuperação judicial. A proposta inclui um aumento de capital de 12 bilhões, capitalização de dívidas por parte dos credores, emissão de nova dívida para refinanciar dívidas existentes, além de uma quantia de 8,7 bilhões para recompra antecipada de dívidas com desconto. A empresa nesse momento, o mini índice aí dando oportunidade de compra nessa região, galera. A Alus anunciou um programa de recompra de ações que representa até 5% do capital da empresa. São mais de 26 milhões de ações ordinárias nominativas. Região do 116 aí, região de compra. O programa terá duração de 1 ano, começando em 11 de outubro de 2023. Pra quem faz scalpzinho, e as dá uma oportunidade aí. Começaram a divulgar suas prévias operacionais do terceiro trimestre. A Tenda divulgou vendas líquidas de 923,7 milhões, um aumento de 79,7% ano a ano. A empresa lançou 9 empreendimentos com um VGV de 748 milhões de reais. E a Moura do B relatou um recorde nas vendas de adesões líquidas no terceiro trimestre de 2023, totalizando 408 milhões, um aumento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a Direcional alcançou vendas líquidas de 1 bilhão de reais, um trimestre recorde, enquanto a Cury registrou vendas líquidas de 972,6 milhões no mesmo período.
gente segue aqui agora acompanhando as notícias internacionais, trazendo especificamente as notícias do conflito no Oriente Médio. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira, com brasileiros que estavam em Israel, pousou em Brasília nesta quarta-feira. O pouso ocorreu na base aérea de Brasília com parte da operação Voltando em Paz do governo federal. Foram trazidos 211 brasileiros que foram resgatados da guerra de Israel. Além da aeronave que chegou nesta madrugada, outros 4 aviões da FAB também trarão brasileiros que já pediram para ser repatriados de volta de Israel. O governo tenta ainda a retirada de pelo menos 30 brasileiros. Dando oportunidade de compra aí, eu tô comprado ali no 116, 960, eu tô tendo um lucro aí. E já possui um mapeamento de como logo será aqui, feita a rota de saída a partir da confirmação de todos os lados necessários. Dando oportunidade de compra, scalpzinho. 16 crianças que fazem parte de 7 famílias. Aqui é uma região totalmente de Por vendedores. parte do presidente dos Estados Unidos, Joe Muita Biden, liquidez aqui nessa região, pode ser que ele rompa e vá pra cima, hein, galera. terrorismo e reafirmou que o governo americano apoiará Israel na guerra. Biden ainda acusou o grupo palestino de usar civis como escudos humanos para se defender da contraofensiva dos israelenses. O presidente afirmou que vai levar o assunto para o Congresso americano para debater medidas urgentes para financiar o que for necessário para a segurança nacional de seus parceiros. A prioridade do país, segundo o líder americano, é a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos que estão em poder do Hamas. Ao menos 14 lucro no bolso. morreram no conflito. A Casa Branca confirmou Pode ser que ele volte. a morte de 11 cidadãos. Mercado fluxo tá mostrando A secretária do Exército dos Estados Unidos, força vendedora, compradora, momento de liquidez. Congresso americano para que seja possível liberar então mais financiamento para Israel. Os Estados Unidos já enviaram armas de ponta para a guerra contra o terrorismo do Hamas na faixa de Gaza. E a secretária do Tesouro 0,21% dia alta o índice aí, a variação do preço. Em meio ao recente conflito no Oriente O IN 23. Ela não detalhou ali nenhum tipo de decisão. Vamos dar uma olhadinha no dólar aqui, galera, o que tá acontecendo. Disse também que refutou, na verdade, a ideia de que os Estados Unidos haviam relaxado gradualmente as sanções sobre as exportações. Gráfico 20 renko, o gráfico que eu uso. E o dólar está batendo atualmente aqui, vamos ver. Relaxamento destas sanções relacionadas ao petróleo iraniano. A incerteza WDO X23, dólar, mini dólar. acrescentando mais riscos, Vamos aqui, mini dólar, vem comigo aqui, mini dólar. Líder supremo do Irã, Nesse Ayatollah momento, Ali mini Khamenei, dólar batendo envolvimento do seu país nos ataques contra Israel. 5,63, fazendo uma baixa aí. Dólar descendo, o índice subindo. Com relação à guerra, Khamenei disse que os ataques aconteceram por causa de erros cometidos por Israel contra a Palestina. A Arábia Saudita também reforçou o apoio aos palestinos, mas disse que tem um compromisso em evitar a expansão da guerra a Israel-Hamas para além da faixa de Gaza. Em nota, o governo saudita afirma que... Mostrando baixa aí agora o dólar, 0,15%. Petrobras 0,37%, Petro 4, Petro 3 0,76%, Vale 0,48% de alta, NTCO Natura 0,7%, TAER 11 0,44%. Segue aqui acompanhando as notícias internacionais, trazendo todas as movimentações também. Muita atenção aí, dólar descendo, índice subindo. E claro, sempre ouvindo opiniões de grandes especialistas. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente já começa a nossa rodada. Tamo junto aí, galera. Informação em qualquer momento aí. Você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, obrigada pela confiança, obrigada por estar aqui com a gente. Continue aqui. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente já traz toda a movimentação da abertura dos mercados nos Estados Unidos. Tamo junto.